já peço desculpas inicialmente pelo atraso, nós só terminando uma ligação, mas já podemos iniciar a nossa reunião bastante informal, mas eu gostaria de agradecer inicialmente João Batista de Souza, presidente do sindicato, e todos que lhe acompanham pela presença. Agradecer a presença também do nosso presidente da Comissão de Penal e Processo Penal, Dr. Valdir Caldas, e o presidente do Tribunal de Defesa das Prerrogativas, Dr. Luiz da Penha, pessoas fundamentais aí, sempre estiveram presentes nesse debate desde o começo do ano, né? É importante lembrar, antes de nós iniciarmos a nossa reunião, que quando foi deflagrada a greve no começo do ano, aqui nesse mesmo plenário nós convocamos, né, João Batista, até na verdade houve uma reunião prévia entre o João Batista e o Tribunal de Defesa das Prerrogativas, e o sindicato confiou à Ordem dos Advogados do Brasil naquela oportunidade a atuação como interlocutora do debate em relação às pretensões do sindicato. Naquela oportunidade nós tivemos nesse mesmo plenário uma reunião em que esteve presente a Procuradoria-Geral do Estado, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, a Secretaria de Administração, data na qual então o sindicato apresentou todas as reivindicações, suas justificativas, e os outros lados também apresentaram, e a Ordem dos Advogados do Brasil, naquela oportunidade, assim como hoje, se colocou e então se coloca à disposição para intervir, ser a interlocutora do sindicato com o Estado de Mato Grosso na busca de atendimento às suas pretensões, aos seus anseios, né? Mas deixa claro também, assim como deixou naquela oportunidade, que nós não podemos nos afastar da nossa obrigação legal, estatutária, de defender os interesses dos advogados e de atender os seus clientes. Muito bem, acho que nós conseguimos separar bem as duas situações. O sindicato entende bem que a Ordem tem que fazer a defesa dos interesses dos seus associados, e os advogados, de um outro lado também, por serem conhecedores da função social exercida, acima de qualquer coisa, pelos agentes penitenciários, também concorda e apoia a atuação da Ordem nesse trabalho de interlocução com o Estado de Mato Grosso. Então, nós, tanto o Valdir Caldas quanto o Dr. Luiz da Penha, ambos trouxeram a preocupação deles como advogados, como dirigentes de Ordem, mas que são atuantes também na área criminal, para que nós fizéssemos uma nova reunião, João Batista, ouvíssemos novamente os anseios de vocês, ouvíssemos de vocês o que foi cumprido daquela primeira conversa que nós tivemos, o que ainda está por cumprir, e que a partir daqui nós procuraremos o Estado de Mato Grosso, as secretarias competentes, para poder levar esses anseios e servirmos, né, Penha, novamente de interlocutores dessas demandas dos agentes penitenciários. Não temos dúvida nenhuma da função essencial que os senhores exercem de disciplina dentro dos presídios, das penitenciárias. Apoiamos e sempre apoiaremos todo e qualquer objetivo dos senhores de melhoria da estrutura da carreira, de atendimento das disposições legais em relação às carreiras dos senhores, sempre ressaltando aquilo que disse e voltei a dizer, a necessidade que a Ordem tem de atender também os advogados no direito que eles têm de advogar e ter contato com os presos. Mas, enfim, eu quero passar inicialmente, pedindo permissão, João Batista, a palavra tanto para o Dr. Valdir Caldas quanto para o Dr. Luiz da Penha, para que eles façam as considerações, e ressaltar que a Ordem dos Advogados do Brasil está de portas abertas. Nós estamos de ouvidos à disposição dos senhores para ouvir quais são as demandas e o que nós podemos fazer para colaborar para a solução desse impasse, que é importante para vocês, é importante para a advocacia, e mais do que isso, é importante para os presos e, mais ainda, importante para a sociedade, né? Então, passo a palavra ao Dr. Valdir Caldas inicialmente, agradecendo a presença da imprensa também, que veio cobrir essa reunião, que é extremamente importante. Muito obrigado a todos os senhores que vieram até a hora. Boa tarde. Inicialmente, eu quero também reiterar a nossa gratidão e dizer da honra de tê-los em nossa casa. Esse tema tem nos angustiado, porque afeta em especial os advogados que atuam na área criminal. Na condição de presidente da Comissão de Direito Penal e Processo Penal da OAB, que congrega ex-advogados criminalistas, é óbvio que isso aí repercute diretamente nessa comissão. E tem sido muito difícil para nós nos últimos dias
a convivência até mesmo com esses colegas, porque eles reclamam, e com toda razão, do fato de não estar sendo respeitadas suas prerrogativas e os seus direitos de poderem ter contato livremente com os presos, né, recolhidos nas unidades prisionais, em razão, obviamente, do movimento. Mas, preocupados com tudo isso, somente no sábado eu tive a oportunidade, tivemos tempo de agendar com o presidente do sindicato, o João, uma reunião para que nós pudéssemos conhecer mais e melhor as razões dessa greve. E no sábado, por volta aí das 19, ficamos até as 21 e tanto, no sábado, reunidos lá na sede do sindicato, e aí o presidente Maurício eles nos apresentaram documentos que comprovam as suas insatisfações, que comprovam, segundo eles, inclusive, compromissos já anteriormente assumidos por alguns órgãos do Estado, secretarias e tal, e não cumpridos, não respeitados, e necessidades extremas deles enquanto agentes penitenciários e do próprio sistema prisional, e que afetam também a advocacia, que, tendo conhecimento daquilo que ele nos repassou e da documentação que ele nos disponibilizou, nós ficamos sensibilizados com a situação. E aí veio a ideia de sugerir ao presidente, de solicitar ao presidente a realização de uma nova reunião para que o João pudesse trazer realmente para nós toda a informação, com toda a documentação daquilo que ele está afirmando, para que, em conhecendo realmente essa situação, a OAB pudesse também se posicionar de uma forma, né, mais coerente, mais compatível com a responsabilidade que de nós é exigida. Então esta é a razão desta reunião. Eu agradeço à presidência o fato de haver deferido, entendido e aceito aí a sugestão para que ela fosse realizada. E nós estamos aí, somos todos ouvidos para o sindicato, para que possa realmente repassar para a ordem, com aquela documentação toda que, né, nos foi disponibilizada, as verdadeiras razões dessa greve, para que, conhecendo-as, nós possamos também repassar para a advocacia, para tentar justificar como os colegas advogados estão sendo preteridos dos seus direitos, né, de exercício profissional, o que de fato está acontecendo, e orientar a posição, imagina, da diretoria da ordem, como amicus, né, já que assim nós nos habilitamos no processo, nesse nosso desafio. Então, é o que eu tinha a dizer, agradecendo a presença de todos, e dizer que o presidente do sindicato está à toda disposição para poder, né, se manifestar e dizer as razões reais desse assunto. Obrigado, Valdir. Antes de passar a palavra para o Dr. Luiz da Penha, quero também dizer, João Batista, que nós agendamos essa reunião com o sindicato hoje e já agendamos uma reunião com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos para amanhã, às 14 horas, até para informar a imprensa, ordens para presente. Eu não estarei aqui, estarei em Rondonópolis, por conta de um evento em comemoração do mês do advogado, que já se inicia já com alguns eventos amanhã em Rondonópolis. Então eu estarei lá, mas a doutora Cláudia Aquino, vice-presidente, vai acompanhar o doutor Luiz da Penha e também o doutor Valdir Caldas nessa reunião, em que nós trataremos de alguns prerrogativos dos advogados, mas aproveitaremos também para tratar e levar o resultado dessa reunião de hoje para a Secretaria e o apoio à solução dos problemas que vocês vivenciam hoje. Tá? Luiz da Penha, por favor. Presidente, se me permite, lógico, registrar também a presença do Dr. Carlos Freire, o advogado do sindicato, e também membro da Comissão de Direito Penal e Processo Penal. Está presente, obrigado. Bem, boa tarde a todos. É importante que fizemos o que o Dr. Maurício disse, que toda essa preocupação, João Batista, que você tem, que a sua categoria tem, nós temos também. Então, quando se resolve o problema do agente carcerário, resolve-se o problema de toda a sociedade. De nós que precisamos trabalhar, do advogado, dos familiares que estão preocupados com os presos que estão lá segregados, e também resolve o problema também da Secretaria de Segurança, que eu não sei qual o problema que está havendo lá, que também eles sofrem essa pressão de toda a sociedade também. Mas, acima de tudo, o que nós recebemos aqui diariamente, João Batista, é reivindicação dos advogados com relação ao acesso aos presídios.
E nós temos aqui rebatido todos os argumentos dos advogados com relação a esse acesso. Porque neste momento em que vocês não estão transportando presos, certo? Não estão, né? Para audiência, né? Não estão indo para audiência, não estão liberando a visita. Então não tem por que também o advogado forçar, né, doutor Maurício, uma entrada também lá no presídio, né, doutor Valdir? Há que a gente também ponderar isso aí, né? Entra lá para conversar, pode se conversar outra hora. Entretanto, há familiares fora que querem saber notícias dos que estão lá presos. E quem pode entrar lá é o advogado. Então força o advogado a entrar. Então nós temos essa preocupação também. Primeiro, com o advogado, que com o contingente de agentes carcerários que estão disponíveis para o trabalho, coloca em risco também esse acesso do advogado. Nós temos essa responsabilidade com nossos advogados também, de colocá-los lá dentro sem a devida segurança, né? Tem poucos agentes para dar essa segurança, né, João Batista? E nós colocarmos advogado lá também, brigar para colocar advogado lá dentro, é irresponsabilidade também. Então nós temos que preservar também a integridade física desses advogados, assim como nós precisamos também dar o apoio para que esses agentes carcerários também consigam o objetivo deles, essas reivindicações, porque atendendo as reivindicações dos agentes carcerários, atende toda a sociedade. Então, nós estamos aqui prontos, como sempre tivemos, à disposição para esse trabalho de enfrentamento e também de reivindicação junto com os agentes carcerários. Entretanto, não podemos esquecer que os advogados possuem prerrogativas, que precisam trabalhar, que tem que tirar o sustento também de sua família dessa profissão que ele exerce, e nós precisamos defender esse livre exercício da advocacia. Então, nós temos esse lado duplo, né, de nós defendermos as prerrogativas dos advogados, mas também nós queremos dar esse apoio incondicional aos agentes carcerários para que eles também consigam também ter essa dignidade para trabalhar de acordo com o que nós desejamos, com o que toda a sociedade deseja. Tá certo? Estamos à disposição de vocês. Então, boa tarde a todas e todos aí. Quero agradecer, primeiro, presidente, pela disponibilidade que a ordem tem colocado sempre com a categoria. Agradecer ao doutor Valdir Caldas, até pela boa vontade, como ele falou mesmo, no sábado, né? Deveria estar até um evento para participar, estava lá no sindicato sentado com a gente, discutindo, ouvindo atentamente o que nós estávamos explicando e mostrando através dos documentos. E agradecer ao doutor Luiz da Penha, não é a primeira vez que a gente conversa, né? Desde a paralisação no início do ano, que o doutor Luiz da Penha nos pediu que todas as vezes que o sistema penitenciário fosse fazer alguma manifestação, comunicasse ao OAB com antecedência para que pudesse, né, preparar os advogados, porque não saísse do prejuízo de repente não deslocar de um município para o outro em vão. E a gente tem tentado fazer isso. Entendemos, doutor Luiz, que é prejudicial, a nossa ideia é prejudicial aos advogados e nós também somos solidários à situação deles. E das boas-vindas aqui, agradecer a participação de todos os sindicalistas aqui presentes, né, porque o que vem acontecendo nos últimos dias, presidente, com o sistema penitenciário, ele extrapolou um pouco, né, as muralhas do sistema penitenciário. No nosso entendimento coletivo, inclusive dentro do movimento sindical, é de que algumas ações que vêm saindo aí, ela fere, além de ferir de morte, né, direitos já existentes, ela tira do trabalhador do serviço público, do servidor público, todo o seu direito de se manifestar. E isso vem trazendo essa insatisfação também para outras categorias. E isso vejo que tem abrindo aí um precedente perigosíssimo no nosso direito de manifestação. E agradecer também a presença da imprensa aqui, até porque nos últimos dias nós temos tido todo esse apoio da imprensa e se tem dado algum efeito, né? Tem recebido algumas ligações de apoio, que a imprensa realmente fez seu papel. Mas eu queria começar falando sobre a questão da última reunião que nós tivemos aqui. Realmente, essa negociação ela já vem se estendendo há muito mais de um ano, né? Ela é uma negociação antiga, e inclusive com pontos que foram pactuados no ano passado e até hoje não cumpridos, inclusive provados através de documento. E, como o presidente bem falou, nós estivemos aqui na OAB com o doutor Luiz Antônio, na época o doutor Luiz Antônio, né,
esteve aqui, obviamente estava acabando de chegar, não tinha muita informação. Não, vamos acompanhar e vamos fazer essa negociação de forma tranquila. Se naquela época, de lá para cá, a gente tivesse pelo menos cumprido o que já havia sido pactuado antes, já estava de bom tamanho. Mas nem isso foi feito, né? E depois daquela reunião aqui, nós tivemos uma audiência no Tribunal de Justiça, inclusive tem documento aí que comprova, né, com termo de audiência, e lá ficou consignado, né, algumas ações. Em seguida, gerou o termo de compromisso, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, aliás, intermediado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, feito pelo Estado com a categoria, inclusive está num prazo limite de 60 dias, para que nesse prazo a categoria suspendendo o movimento, nesse prazo de 60 dias, o Estado iria, né, assumir algumas atividades ali. Passaram-se, após a suspensão do movimento, os 60 dias, o Estado parcialmente cumpriu que foi a questão da convocação de efetivos. Convocou 320 agentes penitenciários, 6 médicos e 4 enfermeiros, dos quais os 6 médicos apenas um tomou posse. Esse um mesmo não está na penitenciária central, que é a maior penitenciária do Estado, encontra-se trabalhando no CRC feminino, onde já tem médico, e deixou bem claro: eu só continuo no serviço público se eu puder trabalhar tantas horas por dia e nessas unidades. Se eu for para a PCE, só se vocês me mandarem, mas 1 ou 2 médicos sozinho eu não trabalho. E não tem um médico atendendo a penitenciária central do Estado. Os clientes dos senhores que estão lá dentro continuam, embora a gente veja aí todo dia notícias, entrevistas da Secretaria de Justiça falando que não, está sendo feito o tratamento, pode ir na base conversar com a equipe de saúde e com os reeducandos, que isso tudo vai cair por terra. Então, foi convocado em parte esse pessoal. Um outro ponto é a questão da compra de armamento. Realmente tem um processo em andamento, tem 4 protocolos aí, né, 4 contratos assinados para a compra de armamento. Não poderia ser diferente, até porque a PM está saindo das unidades, o interior já está nessa situação. Nós temos cadeia no interior, os 2 agentes do plantão, sozinhos, estão segurando a unidade e fazendo a escolta. Quando o juiz pede que encaminhe o preso para audiência, um agente conduz o preso sozinho, e o outro agente toma conta da unidade, para evitar fuga e resgate, sem armas, né? Aí vai falar, não, hoje tem armas em tudo quanto é unidade. Nós temos foi montada recentemente a gerência de infraestrutura, que conseguiu a doação de alguns 38 da Polícia Militar, eu acredito que tenha chegado perto de 100, e está distribuindo em algumas cadeias agora. A Polícia Militar, para fazer uma apreensão, né, de um indivíduo, muitas vezes, 1, 2, portanto, ele vai com espingarda calibre 12, pistola .40, e nós, para conduzir presos que têm muitas vezes denúncia de resgate, estamos conduzindo, antes estavam conduzindo, algumas unidades, aliás, eles estão conduzindo desarmados, e outras com 38. Essa é a realidade. Os outros 8 itens, eles alegam que nem encaminharam. Só que o encaminhamento deles é o mesmo que aconteceu desde o ano passado. É 1 ano, 6 meses, 2 anos, para isso acontecer. E mais, existem situações aí que estão sendo propagadas na imprensa, por parte da Secretaria de Justiça, que é o que vem jogando gasolina na fogueira. Porque eu acredito que se a Secretaria de Justiça tivesse mais habilidade para gerenciar desde o início da greve, não teria chegado ao patamar que já estava. Porque no sábado a gente já estava em conversação com a categoria, para que no domingo retirasse ao pessoal da tranca, e estava estudando a possibilidade, inclusive, de conceder pelo menos uma visita. E aí o nosso secretário foi na mídia e falou que ia mandar demitir todos os agentes penitenciários em estágio probatório e ia cortar o ponto de todos os grevistas. E nós já tínhamos uma assembleia marcada para segunda-feira. Isso gerou uma revolta. Na segunda-feira, a categoria desagou a sua revolta ali. Deu troco. Então, uma briga de gato e rato. Por quê? A categoria está revoltada principalmente com as declarações do secretário de Justiça. Declarações ameaçadoras de que vai mandar exonerar todos os servidores novatos que entraram agora. Isso tem gerado uma insatisfação muito grande desses servidores que tem, a todo custo, brigado para radicalizar cada vez mais. E não está sendo fácil para quem está na comissão negociadora, comissão de greve, no sindicato, gerenciar essa situação. Enquanto a gente tenta remediar de um lado, a Secretaria joga gasolina do outro. O trabalho está sendo dessa natureza. Então, as 4 minutas, para os senhores terem uma ideia, as 4 minutas consensuadas no ano passado, no acordo que foi feito no TJ, dizia que assim que suspendesse o movimento, seria encaminhado para a Assembleia Legislativa. Aí, toda vez que eu ia na Secretaria de Justiça, Secretaria de Administração, mentiram para mim. Mentiram várias vezes. Eu tenho um relatório do secretário adjunto de Administração falando que as minutas já estavam na Assembleia.
Só que eu acho que eles imaginaram que o sindicalista deve ser bobo, né? Que a gente não tem os contatos no lugar certo para pesquisar. Não, o governador já está assinando. E aí eu fui atrás de contato, descobri que estava lá na Secretaria de Administração do gabinete, na mesa de um técnico. Eu fui lá falar com ele, joguei um verde lá e corri maduro. Não, tá comigo, tá lá na mesa, lá, o secretário mandou segurar. Ah, é, tá. Quando eu acabei de sair, o secretário junto me liga. Ah, jornalista, eu acho que eu estou mal entendido. O fulano falou para você, não, mas já estou mandando. Ah, outra vez fui lá cobrar de novo. Não, já está na Casa Civil. Fui lá na Casa Civil. Aí, pessoa que tem lá dentro, peraí, deixa eu ver. Ligou na sala. Ah, eu quero ver o processo assim. João, quando está lá no gabinete do fulano e tal, lá na sala. Mentiram para a gente várias vezes, fizeram isso. E continuam fazendo. Hoje mesmo o secretário falou na imprensa que as minutas já estão na Assembleia Legislativa. E eu entrei em contato com a Assembleia Legislativa hoje pela manhã, depois terminou a entrevista, eu entrei em contato com a Assembleia Legislativa. Ô João, a Assembleia entrou em recesso, não tinha chegado nada, eu vou pesquisar. Foi lá e falou, no sistema não consta nada. Não chegou minuta nenhuma aqui. Chegou minuta. Eu não sei o porquê do comportamento do secretário. Eu acredito que ele possa estar mal assessorado. Estão passando de repente informações erradas. Quero acreditar que seja isso. Que as informações sejam erradas. Mas é dessa forma que eles estão tratando com a gente. Mas, presidente, dos 10 itens pactuados, que aliás não estava ainda consensuada a questão da tabela, por exemplo, o prazo era o dia 20. Mas nós não estamos de greve porque não houve consenso na tabela. Obviamente a categoria rejeitou a tabela, mas a categoria só entrou de greve. A revolta deles é que eles esperavam no mínimo, conforme consta no termo lá, que de imediato após a suspensão do movimento, a perícia nas unidades seriam realizadas para o pagamento adicional da salubridade. E eles prometeram, não, vamos fazer. 60 dias depois que nós voltamos para avaliar esses 60 dias, eu cheguei na Assembleia e a categoria me cobrando, eu falei, olha, não vou nem relatar o termo que nós assinamos lá com a Secretaria, com o Estado, porque eu não tenho nenhuma novidade para vocês. Vocês já sabem o que querem, sabe? E vou colocar de votação que a única alternativa era a greve. E da primeira vez foi feita uma greve mais amena. Foi liberada uma visita, né, foi liberada algumas coisas lá, e tendo da insatisfação, a categoria mesmo cobrou do sindicato. Falou, enquanto nós estivermos sendo passivos com o governo não vai respeitar a gente. Porque não é uma questão de uma negociação que está travada. Não é que eu estou pedindo uma coisa que o governo está negando, não é isso. Nós estamos falando de um compromisso que o governo assinou, inclusive agora estão se negando, a assinatura do procurador que tem aí, estão falando que não teria validade porque não é do procurador-geral. Ficamos 30 dias correndo na TGE e o procurador, inclusive fomos na audiência lá no TJ, ele se recusou aí, e o próprio secretário de administração falou para nós na audiência lá que o procurador ligou para ele e catracou. Você não tem legitimidade para falar, para assinar nada aí. Não, então você tem que vir para a audiência aqui. Eu não vou, eu não acredito. Dissídio não é lugar, dissídio não é aí, então não vou. E se recusou a assinar o termo. Tanto que nós recebemos informação do próprio secretário de Justiça, o governador determinou que o procurador-geral assine. E nós fui lá com o chefe de gabinete do secretário de administração. Chegamos lá, levamos chá de cadeira, depois voltamos. Quando foi no outro dia, eu documentei, dei 48 horas para que eles assinassem o termo, sob pena de eu convocar a categoria e voltar ao movimento de greve. Rápido, pegaram o processo, levaram de volta, pegaram o procurador que atende o gabinete do governador para assinar, porque o procurador-geral se negou a assinar. Agora eles estão contestando que a assinatura não é do procurador-geral. Ou seja, estão brincando com a nossa cara, eles mesmo fazem esse tipo de situação, e aí eu fico em maus lençóis com a minha categoria. Eu escutei, aí desde sexta-feira eu estou escutando. Não, basta você querer, que a categoria recua. Eu falei, mas eu também não quero. Eu falei para o secretário na última reunião que nós tivemos lá na Secretaria de Justiça. O secretário falou, eu acho que essa altura do campeonato, a greve, não era a melhor saída. Alguns colegas falaram, eu também acho. Eu falei, eu vou me desculpar com os companheiros. Eu cheguei no limite. Eu estou há 5 anos no sindicalismo. Eu estou há quase 2 anos tentando negociar com o governo. Há quase 2 anos. E eu não estou falando daquilo que não consensuou. Eu estou falando daquilo que foi consensuado e não cumprido. Eu falei para ele, secretário, você tem mais do sul. A essa altura do campeonato, só vejo uma alternativa. É a greve. E a greve radicalizada. Porque senão o governador não vai dar atenção para nós. Não vai. Ah, mas tem que ser ponderado. Eu falei, mais do que isso. Nós estamos há quase 2 anos ponderando, o governo não liga. Nós fomos em reunião, depois que saímos daqui, presidente, da reunião aqui na OAB mesmo, nós fomos chamados na Casa Civil, numa reunião, no dia seguinte, quase no dia seguinte, suspendemos o movimento, porque fomos chamados na reunião com o secretário de Segurança, secretário de Justiça e o secretário da Casa Civil. Fizeram uma pressão, o secretário de Segurança deixou bem claro para mim na reunião.
olha, pensa bem, vocês estão vendo o caso Carandiru, a sociedade vai colocar vocês aí no banco dos réus. A minha resposta foi o seguinte: quem está na chuva é para se molhar. Eu não vim aqui para brincar, eu sabia muito bem o que eu ia enfrentar quando eu vim para o sindicato. Se eu vou responder juridicamente depois, o Estado também vai. O Estado também é responsável por essa situação. Então fizeram maior pressão. Não, vamos fazer o seguinte: olha, se vocês regularem, liberar visitas fim de semana, porque essa cadeia estava para estourar. Se você liberar a visita, eu tinha acabado de falar na imprensa que estava suspensa a visita. Não, se deixar a visita acontecer, a gente senta e assina o termo e está tranquilo. Tem certeza? A imprensa estava na porta. A imprensa estava toda esperando na porta. Eu nem sabia. Já tinha chamado a imprensa para a gente dar entrevista, dar uma coletiva na hora, para os presos saberem, os presos não querem para a cadeia. Eles já tinham feito isso. Na hora falou: não, tudo bem. Vamos fazer isso? Não, tá bom então. Na hora chamaram a imprensa entrou e deu entrevista e falei, não, está mantida, né? A Secretaria da Casa Civil aqui está se comprometendo também e tal. Então foi lá, conversou com o governador estava lá, não nos atendeu, mas estava lá. Conversou várias vezes com o governador. Voltou, nós falamos: está mantida a visita a partir de amanhã, tranquilo. Olha o papelão que eles fizeram com a gente. E nós falamos tudo isso nas nossas assembleias, passando para a categoria. Eu não tenho cara nenhuma de pedir voto de confiança à categoria. Agora eu não tenho. Para a Assembleia Legislativa eu já não tinha. Salvo se aparecer algum parlamentar que de repente não esteja ainda, né, descreditado por parte da categoria, porque o líder do governo do ano passado pediu que a gente pedisse um voto de confiança. Em 24 horas, a gente convocou a categoria suspendeu o movimento, né, com a desculpa de que a partir de agora eu, líder do governo, vou acompanhar com o governador, vou marcar reunião e tal. Quando a categoria recuou, não teve uma reunião, nem com o líder do governo mais. Eu fui na Assembleia uma vez, ele nos atendeu uma vez, nunca mais. Aí, a Secretaria pede voto de confiança. Foi dado o voto de confiança. Tribunal de Justiça, firmamos um termo lá para que cobrasse. Quando eles descumpriram, a assessoria jurídica entrou um pedido lá para que acionasse o governo do Estado para cumprir o dissídio. O que nós recebemos lá foi uma liminar determinando que nós tínhamos que levar 70%, e aquelas atividades que nós tínhamos que cancelar, tinha que atuar. Acabou, né? Porque até jumbo, entrada de jumbo, o Estado fornece a alimentação do preso. O jumbo não é serviço essencial. Colocou lá que, inclusive, o jumbo tem que entrar. Passei para a categoria falou: olha, sinceramente, eu estou disposto a ter as últimas consequências, mas a minha dignidade está em primeiro lugar. Bom, segundo o regimento do sindicato, o Estatuto do Sindicato diz o seguinte, que a deliberação da Assembleia ela é soberana. E eu, na diretoria, jamais poderia passar por cima. Assim como o senhor presidente, existe um regimento da OAB e o senhor está subordinado nesse regimento. Então, passamos para a categoria falou: não vamos acatar, vamos sofrer as consequências, mas não podemos acatar. Tudo bem, levamos a resposta para a secretaria. Em menos de 24 horas, nós tivemos uma nova liminar, determinando ali, né, que, sob pena de multa, na época já de 100 mil ao mês, bloqueio das contas do sindicato, que está bloqueada as contas do sindicato, querem sufocar o movimento sindical aqui no Estado. Já bloqueou. Antes de julgado, sair o trânsito julgado, tudo, já bloqueou. Nós fomos punidos antecipadamente. Já bloqueou. Então, passei novamente para a categoria. E nesse meio tempo, o secretário ia na mídia, insuflando, jogando gasolina. Não, porque já o Estado está tomando as providências, nós vamos punir mesmo, vamos demitir, vamos botar o ponto. Tá, passando para a categoria falou: não vamos acatar isso aí não. A gente vamos assumir as consequências. E continuou. Agora, por último, fizemos uma assembleia e tentamos com o governador. O governador nos atendesse. A gente consegue, que a categoria deixou bem claro o seguinte: eu quero ver uma matéria da imprensa do governador atendendo a gente, porque aí vai ficar feio para a sociedade se ele não cumprir com a gente, né? Porque o documento eu já tenho. E passamos para a Assembleia ontem. Só que, para nossa surpresa, ainda nem fui notificado ainda por toda essa correria nas unidades, nós já deixaram no sindicato. Mais uma liminar, decretando a ilegalidade da nossa greve, determinando a multa diária por hora de R$7 mil. Eu fiz um cálculo de 130 e poucos mil reais ao mês. Fechou o sindicato. Ao dia. 130 e poucos mil reais ao dia. Acabou com o sindicalismo. Não tem mais direito de fazer sindicalismo aqui. E isso uma multa antecipada, porque já bloquearam a conta para garantir o pagamento da multa. Né? Hoje já falei com o tesoureiro, está bloqueado. Então a nossa situação é essa: o judiciário está contra nós. O Ministério Público fez essa aberração, que foi autorizar o governo do Estado a convocar provisoriamente 100 pessoas, como a gente fala 100 ou 200, para ir trabalhar num lugar onde está tenso.
Eu confio muito mais em um único agente penitenciário que está todo dia dentro do corredor e conhece cada preso ali, que já tem habilidade, né, de mediar conflito com o reeducando. Eu confio muito mais nele sozinho do que pegar 50 desses novatos e jogar lá dentro. Os senhores podem escrever o que eu estou falando aqui, mas se repetir o que aconteceu em 2011, onde pegaram um servidor que acabou de tomar posse sem nenhuma instrução, no terceiro plantão mandaram para dentro da penitenciária para ser morto. Aconteceu isso. E o Estado está novamente fazendo isso. Vai acontecer novamente. Deus queira que dessa vez não seja com um número maior de servidores. Deus queira que não haja algo pior dentro da unidade, de ser abatido um número maior de agentes, um número maior de presos. Por que não colocaram a PM para atuar lá dentro? Porque estão com receio da PM agir e matar algum preso e o Estado ser responsabilizado. Aí vai colocar um cidadão que está precisando trabalhar, contrata ele por 30 dias e meter lá dentro. Então, presidente, eu acho que me alonguei bastante, eu espero que tenha mais ou menos feito um panorama, né, dos acontecidos, inclusive desde aquela última reunião que tivemos aqui. Os documentos que eu passei para o Dr. Valdir, acredito que tem mais alguns que podemos subsidiar. Esse aqui é um relatório pormenor que nós construímos lá, só para explicar ponto a ponto, né, do que foi feito, do que não foi feito, do que foi combinado e do que não foi atendido. O mais vergonhoso é exatamente isso. Nós estamos fazendo uma nota para ser publicada na imprensa e para a sociedade, com dados onde a gente desventa exatamente as falas do secretário, inclusive do governador, que falou hoje de manhã. O governador, infelizmente, foi obrigado a dizer, mentiu na imprensa hoje de manhã. Mentiu. Ele contou coisas lá que não é verdade. Inclusive, o secretário está falando aí que um agente penitenciário, com 6 anos de carreira, ele ganha R$6 mil. 2.800. Hã? 2.800. Ganha 2.800. Então, o que acontece é o seguinte: R$11 mil é o final de carreira nosso. Na verdade, 6.700. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então ele está sendo, não sei se ele está sendo muito mal assessorado. Talvez agora vai ter uma reunião com ele agora 5 horas da tarde aqui. E novamente eu vou falar para ele. De manhã eu participei de uma entrevista na CBN Cuiabá, onde ele estava ao vivo, e eu participei por telefone. Ele falava e eu ia lá e desmentia. Novamente eu tive que ficar nele. O secretário falava, pessoal, eu aqui, não é verdade. Poxa, eu acho que eles podiam muito bem recuar nessa altura do campeonato e chamar, falar, João, por que você está me desmentindo toda vez? Então me comprove, eu vou mostrar, eu tenho como mostrar. Mas não, o que eles estão fazendo é isso, eles vão lá na mídia e enchem a mídia com um monte de mentira. Aí eu sou obrigado a dizer, né? Eu tenho que agradecer, na verdade, que eles estão me dando a oportunidade de desmentir o papelão que eles estão falando na imprensa aí. Não passa de um monte de mentira, na verdade. Então eu vou ficar à disposição, presidente, caso tenha algum questionamento, né? Sim, doutor. Eu tenho um questionamento. Eu penso que todos os esforços da ordem é no sentido de nós solucionarmos essa questão. Parece-me que nem tudo poderá ser solucionado já agora. Agora, nós temos realmente um interesse, uma preocupação de ajudá-los a conquistar o mínimo possível que possibilite que esse movimento, né, seja suspenso, para que retorne à normalidade. E parece-me que esse também é o interesse da categoria, desde que atendidos, né, minimamente algumas reivindicações e tal. O senhor repassou uma nota de esclarecimento, informando aqueles 10 pontos, né, pactuados naquela situação anterior, e também informando a situação atual. Então nós perguntamos, aquele primeiro item, encaminhamento do projeto de lei do adicional de salubridade em 10 dias após o retorno do Serviço Nacional de Estado, inclusive a perícia para aferir o grau de estado de insalubridade que deverá ser imediatamente realizado. Essa questão aqui, isso aqui é negociável, o que é minimamente possível, o que é minimamente exigido pela categoria para que essa greve seja suspensa, para que nós possamos ter isso como elemento para a reunião amanhã que faremos com a Secretaria de Justiça, quem sabe o Estado, enfim, para que a gente possa negociar, pelo menos isso aqui, para que realmente o movimento seja suspenso e tal. O que você entende? O que seria esse mínimo? Quais seriam esses itens? Quais seriam esses requisitos? Doutor, na verdade, aqui não está nem a questão de, não, atende esse item de imediato, que a gente sabe que isso depende da Assembleia Legislativa, tanto que foi votado na Assembleia nossa, de que somente recuaremos da greve após esses itens serem votados e sancionados, porque não havia
mais credibilidade no governo nem na Assembleia. Então, ficou decidido lá. No entanto, a categoria mesmo entende, e ontem foi discutido isso em Assembleia, se o governador atender a comissão, a gente convoca a categoria com 24 horas e põe em votação para suspender o movimento enquanto a gente termina de discutir. Porque semana que vem a Assembleia Legislativa está de volta. A Assembleia Legislativa retorna semana que vem. Então a gente acredita que dá para avançar bastante a semana que vem com o retorno da Assembleia. Se o governador atender a comissão, né, ele já falou, já deixou bem claro, não atende grevista, já atendeu outros grevistas sim. Então assim, está uma luta uma queda de braço. Mas ontem a categoria deu resposta, está disposta a ir até as últimas consequências. Porém, se o governador resolver atender a comissão, a gente pode convocar ela de novo, porque ela vai ponderar sobre essa questão. Essa reunião de hoje, às 5 da tarde, não é com o governador? Não, senhor, essa reunião é com o secretário de Justiça. Dr. Carlos Frederico, advogado do sindicato, gostaria de usar a palavra? Sim, é breve, presidente. Muito obrigado pela oportunidade. Mais uma vez aqui elogiar a iniciativa da Ordem, viu, presidente, sua pessoa, porque é importante a Ordem como defensora, né, da cidadania participar ativamente desse tipo de debate. O que eu queria passar aqui é que, na realidade, toda e qualquer negociação que for recomeçar com o Estado, nós devemos partir da premissa de que quem primeiro descumpriu alguma coisa não foram os agentes penitenciários, não foram os servidores que estão em greve, mas sim o Estado de Mato Grosso, que causou instabilidade jurídica quando assinou um termo de acordo através de seus representantes e não cumpriu. E teve tempo suficiente para cumprir. Esse prazo, doutor Valdir, que o senhor leu da insalubridade, é um prazo que consta do acordo anterior, que foi firmado no dissídio coletivo. Eles tinham 10 dias, e é importante que diga que não foram prazos impositivos, foram prazos que a própria administração chegou à conclusão que seriam razoáveis. Então, eu penso também que o gerenciamento dessa questão aí pelo governo do Estado está deixando muito a desejar, porque eu acho que o governador não está, eu quero crer que o governador não está recebendo a mensagem da forma como deveria, porque eu acho que governante nenhum gostaria de ver o nome dele envolvido num calote, que é justamente o que é um acordo firmado em juízo e não cumprido. É um calote. Eles estão em mora com a categoria. Então, nessa conversa que a OAB terá amanhã, eu acho que seria interessante pontuar por aí, porque eles estão desviando o foco da questão, colocando os servidores e o sindicato como quem desencadeou esse descumprimento, né? Como se fossem rebeldes, e que na realidade isso é apenas uma reação do exemplo que foi dado pelo Estado através do governo, que assinou um termo de acordo e que não cumpriu. Coisa simples de resolver, não está difícil de resolver, está faltando gerenciamento disso aí. Enquanto o secretário continuar, e eu senti isso na Assembleia ontem, foi possível sentir isso na Assembleia ontem, enquanto o secretário continuar nessa queda de braço e nesse jogo de ego, a coisa vai severar. Foi isso que eu senti ontem, porque o pessoal cansou mesmo. Ontem eu pude ver ali na reação de todo mundo na Assembleia que eles estão cansados. Então eu acho que é hora do governador parar de seguir esse tipo de orientação, porque eu nunca vi, para mim, uma disfarçatez tão grande como com relação a esse acordo. Porque eles assinaram, o procurador-geral se recusou a assinar mesmo com ordem do governador. Agora, onde se eu sou o governador e o meu procurador-geral se recusa a assinar, que governo que é esse? Se recusou, colocaram o doutor Francisco Lima para assinar, ele assinou, ele atua do lado do gabinete do governador, e depois eles vêm no processo e diz que não tem validade o acordo porque não foi procurador-geral. Paciência tem limite. Aí eles já estão pulando todos os limites do tolerável, de desculpa esfarrapada para não cumprir uma obrigação elementar com os servidores.
Queria comentar também um ponto da decisão que hoje eu tive conhecimento dela integral, que me causou espanto, que foi o bloqueio da conta do sindicato. Porque nós sabemos que esse tipo de multa, que recebe a denominação de astreinte, ela somente pode ser executada após o trânsito em julgado da sentença. Isso é uníssono nos tribunais. Não existe essa execução antecipada de astreinte, mesmo porque ela é uma multa precária, porque ela é fixada em liminar. No mérito, nós podemos ter um êxito nessa ação. Então esse é mais um absurdo que eles estão enfrentando. Eu acho que essa interferência da OAB é muito boa. Eu já falei isso para o João. A OAB ela tem atuado assim, desde o início como parceira da sociedade, não digo nem do servidor, da sociedade, porque tentou mediar. E é importante também que diga o seguinte, e até coloco isso como um encaminhamento aqui para os representantes da ordem que estarão lá, que seja sensibilizado o governador, presidente, para que sente com a categoria, não fique fazendo exigência, que o momento não é de exigência, o momento é de sentar e resolver o problema. Eles não vão resolver o problema contratando temporariamente, muito pelo contrário, eles vão acirrar mais os ânimos ainda, de algo que, até agora, o que eu vi foi o seguinte, parece que eu me sinto indo num médico do SUS, com todo respeito, né? Mas que não tem muito tempo para atender e que me passa só remédio para dor, quando na realidade eu preciso de um remédio para curar a doença. O secretário está agindo aí com analgésico, e esse analgésico está fazendo o efeito contrário, porque a dor está só aumentando. Então eu acho que o governo ele tem que essa participação aí do Fórum Sindical, da UGT, né, das demais categorias aqui, o Esteves da SOAD, aqui o Marcondes ali do Sérgio Spock, né, o Adão lá do Cabo dos Soldados, essa participação aqui demonstra que realmente a razão está com os agentes penitenciários. A razão está com o trabalhador. Então o governo, na realidade, ele tem que agir rápido no sentido de solucionar, de fazer uma proposta decente para a categoria e cumprir essa proposta. Porque também fazer a proposta e não cumprir, o pessoal já está cansado. Muito obrigado pela oportunidade, presidente. Eu que agradeço, doutor Carlos Frederic. Bom, enfim, acho que era importante essa reunião. Nós recebemos aqui realmente uma nota de esclarecimento assinada pelo presidente João Batista, que vai poder nos nortear nessa conversa amanhã com o secretário de Justiça e Direitos Humanos. Eu me comprometo, João Batista, com a categoria a sair dessa reunião e tentar um contato pessoal com o governador, tá? Solicitando a ele que atenda vocês. Isso eu vou fazer agora, saindo da reunião. A ordem não faz mais do que sua obrigação, tomando esse tipo de atitude, se reunindo, chamando a categoria, aí todas as categorias que tenham interesse e prestem relevante função social, como os agentes penitenciários, para sentarem na ordem e discutirem seus interesses. Então a ordem faz mais que sua obrigação tentar mediar essa situação, porque o interesse realmente, no final das contas, é da sociedade. Me parece que tem mais algumas pessoas querendo se manifestar, por favor. Depois eu finalizo. Gilmar Bruneiro, presidente do Sintec, servidores da IPAE, e fizemos parte do Fórum Sindical, e tem entre sindicatos e associações e entidades que sempre estão defendendo aquele interesse coletivo. Parabenizamos aqui a OAB por estar mediando este impasse que está causando prejuízos enormes, né, aos advogados que atuam, à sociedade, aos familiares que estão lá levando a comida em pé, porque não deixam entrar. E nós estamos percebendo, presidente, que o governo está pagando fogo com gasolina quando ele faz esta afronta com a categoria, onde ele mesmo está descumprindo um acordo que ele fez. Estamos preocupados também que achamos que a justiça ela foi arbitrária com o movimento sindical. Se chega a passar se isso passa, vira moda, acabou a greve no serviço público.
E o governo está dando um tratamento diferenciado. Há poucos dias, é conhecimento de vocês, outras categorias também se utilizaram desta ferramenta para melhorar as condições de trabalho e salário. Não passou mais do que 2 dias. Sabe por quê? E essa categoria interferiu no grande negócio, nos transportadores. Quando está mexendo com o pobre, com o humilde, né? O governo não dá essa atenção. Então o governo está privilegiando alguém, né, em desfavor de outros. Então eu acho que nesse momento nós precisamos aí contar com o AB e gostaria também de fazer esse encaminhamento, chamá-lo, que eu acho que o Ministério Público nesse momento também não está contribuindo quando ele assina um TAC, né? TAC autorizando que o governo contrate sem novos agentes, sem nenhuma experiência. Eu passei 2 dias lá e vi a atenção. Se não for aqui preparado, não vai. Quero até elogiar aqui a postura dos agentes penitenciários, pelo enfrentamento que teve feito com as Ramos, onde foram jogadas pedras. Eles foram serenos, tranquilos, não reagiram. A polícia não aguentou um minuto e já reagiram. Agora os agentes foram tranquilos. Agora imagina colocar alguém totalmente inexperiente. É a mesma coisa que você jogar capivara para onça lá dentro, pô. O Estado está brincando com isso. Então nós fizemos essa colocação em nome do Fórum Sindical, né? E eu acho que vocês podem estar interferindo junto com a Assembleia, que nesta audiência, como governador, a Assembleia não pode ficar fora, porque depois, João, fica aquela história, o FAIAG manda para a Casa Civil, aí se a Casa Civil não está, aí vai lá na Secretaria não está. Então eu sugiro que nesta reunião, inclusive se puder estar presente o presidente do PJ, porque isso está mexendo com a justiça, está mexendo com os advogados, está mexendo com a sociedade. Então o nosso encaminhamento e liderados pela OAB, e nessa audiência do governador estejam todo mundo lá juntos, para que este caso seja resolvido e, para finalizar, que a OAB também interfira junto ao judiciário, porque entendemos que foi totalmente arbitrário a Constituição, né, a democracia, o que eles fizeram com o sindicato da Rede. Agradecemos a oportunidade e estamos aqui para poder vier em apoio ao que é legal. Obrigado. Dr. Carlos pediu a palavra. Boa tarde. Boa tarde. Estou junto com o Dr. Carlos Frederico. Na verdade, eu só fiz essa interferência, peço desculpa, tá, João, por estar interferindo, com licença. A gente sabe como que funciona. O senhor foi meu professor, eu tenho conhecimento da tua capacidade jurídica, principalmente em direito civil e processual civil. Boa tarde, bom dia. Tudo bem. A OAB precisa interferir junto ao judiciário. A gente sabe que essas conversas de bastidores entre o executivo e o judiciário é antigo. Nós que somos já de famílias que fazem parte da Justiça em Mato Grosso, temos uma ideia muito clara do que isso significa. E eu acharia muito contundente também, professor, se fosse possível intermediar uma conversa do judiciário com a categoria, mas com a OAB presente. Porque eles não estão tendo ideia de que o desembargador que proferir essa decisão, conforme a explicação que o Dr. Carlos deu, que é bastante precisa, ele vai ser responsabilizado por isso. E se porventura acontecer algo muito mais grave com essas famílias, ocorrer educando com agentes, aí não tenha dúvida que ele vai ser perseguido por isso. As pessoas estão mudando, a OAB está mudando, o senhor está mudando, está todo mundo mudando. Agora o governo está percebendo isso. Eu acho que seria fundamental, na prática, essa intermediação da OAB, porque nesse momento é a única entidade que de fato vai ter acesso a esse pessoal. Carlos, obrigado. Tudo que for salutar para a solução do impasse, toda providência que for salutar para a solução do impasse, você pode ter certeza que nós tomaremos. Eu fiquei satisfeito em ouvir do presidente do sindicato que, se houver essa reunião com o governador, há possibilidade, isso não é um compromisso, eu entendo, mas há possibilidade de uma suspensão. Por isso a nossa tentativa de inicialmente colocar o governador à mesa com o sindicato. Enfim, agradecer esse voto de confiança que o sindicato mais uma vez dá ao Tribunal de Defesa das Prerrogativas, à Comissão Federal do Processo Penal, à diretoria da OAB. Isso é uma satisfação, uma honra para a Ordem, e a Ordem assume esse compromisso de tentar mediar toda essa situação e vai tentar mediar, ressaltando mais uma vez, João Batista, que ao lado disso nós também teremos que tomar todas as providências no sentido de garantir ao advogado o direito de advogar, mais do que isso, na verdade, garantir
garantir ao assistido do advogado, né, ao segregado, que tenha direito à tua defesa e ao contraditório, enfim, que possa passar pelo devido processo legal, sendo atendido como deve ser, né? Mas quero agradecer, então, vamos tentar mais uma vez, então, esse contato direto do governador com o sindicato, e peço aos senhores que analisem numa futura Assembleia, caso nada disso que nós pretendemos dê certo, que analisem ainda, a pedido da Ordem dos Advogados do Brasil, a possibilidade de garantirem o mínimo efetivo com segurança para que o advogado possa atender o cliente. Sei que os senhores não podem se comprometer com isso agora, mas é um pedido que a Ordem dos Advogados do Brasil faz aos senhores também, para que analisem isso na Assembleia. Tá? Quero agradecer mais uma vez a todos os presentes, aos sindicatos, especialmente aos sindicatos de direitos penitenciários, aos dirigentes de ordem que têm nos apoiado muito nesse momento, Valdir Caldas e Luiz da Penha, e também a toda a imprensa presente. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Estamos todos à disposição. Obrigado.